Há uma parte da mente que nunca fica em silêncio. Ela observa. Mesmo agora, enquanto você escuta isso, existe alguma coisa dentro de você acompanhando cada reação, cada pensamento, cada pequena mudança de humor. Como se houvesse alguém sentado atrás dos seus olhos, sentindo a sua vida em tempo real. Os animais não parecem carregar esse peso. Um pássaro pousa no fio e apenas pousa. Um cachorro corre quando sente vontade de correr. Nenhum deles parece perder o sono tentando entender quem deveria ser. Mas em algum ponto da história, o ser humano começou a se enxergar. E talvez tenha sido aí que tudo ficou mais difícil. Existe um tipo de sofrimento que nasce no instante em que a consciência dobra sobre si mesma. Quando você deixa de apenas viver e começa a observar a si mesmo vivendo. No começo parece uma vantagem. Foi isso que permitiu construir cidades, imaginar o futuro, criar arte, linguagem, memória. A mente humana aprendeu a antecipar o amanhã. O problema é que ela nunca mais conseguiu parar. Você tenta descansar, mas continua pensando. Tenta dormir, mas alguma conversa antiga volta inteira para dentro da sua cabeça. Tenta viver o momento, mas existe sempre uma parte sua analisando o próprio momento enquanto ele acontece. Como alguém que nunca consegue sair do palco porque também faz parte da plateia. Talvez seja exatamente por isso que tanta gente esteja cansado sem entender exatamente do que. A mente moderna quase nunca repousa. Ela comenta, revisa tudo, simula futuros que ainda não existem e revivem erros que já desapareceram faz anos. E o mais estranho é que muitas vezes aquilo que nos machuca nem está mais acontecendo. A situação acabou, as pessoas seguiram em frente, o tempo passou. Mas o observador continua lá, repetindo a cena em silêncio. Como se o cérebro acreditasse que pensar mais um pouco talvez finalmente resolvesse alguma coisa. Só que raramente resolve. Existe uma armadilha silenciosa na autoconsciência. Quanto mais você tenta entender completamente quem é, mais escorregadia essa resposta se torna. Porque talvez não exista um eu tão sólido quanto imaginamos. Talvez exista apenas uma narrativa sendo construída o tempo inteiro. Uma voz organizando memórias, justificando escolhas, tentando transformar causa em identidade. E essa voz fala sem parar. Ela explica quem você é, explica por que você sofreu, explica por que os outros erraram, explica até sentimentos que surgiram antes mesmo da explicação existir. Como se a mente tivesse o rua ao vazio. Talvez por isso o silêncio assuste tanta gente. Quando o barulho externo diminui, sobra apenas a própria consciência ecoando dentro da cabeça. E então começamos a fugir. Alguns fogem do trabalho, outros em distrações intermináveis, rolando a tela sem perceber o tempo passar. Assistindo qualquer coisa só para não ficar sozinhos com os próprios pensamentos. Não porque sejam superficiais, mas porque existe algo exaustivo em se observar o tempo inteiro. A verdade é que poucas pessoas aprenderam a simplesmente existir sem se analisar enquanto existem. Uma criança consegue. Ela dança sem pensar na aparência da dança. Ri sem monitorar o seu próprio riso. Existe sem precisar transformar cada gesto em significado. Depois de um tempo isso desaparece. A consciência entra na sala e quase nunca vai embora. Talvez maturidade não seja silenciar completamente essa voz. Talvez isso seja impossível. Talvez maturidade seja perceber que o observador não precisa comandar tudo. Você não é obrigado a acreditar em cada pensamento que aparece. Nem toda ansiedade é uma verdade. Nem toda narrativa interna merece ser tratada como destino. Às vezes é apenas a mente fazendo aquilo que aprendeu a fazer. Sobreviver através do controle. Mas viver e controlar não são a mesma coisa. Existe um momento raro em que você percebe isso com clareza.
Um instante silencioso, onde os pensamentos continuam passando, mas você para de correr atrás deles. Como alguém sentado à beira de um lago observando a água se mover, sem precisar entrar nela. O lago continua profundo, o vento continua frio, o mundo continua estranho. Mas pela primeira vez em muito tempo, você apenas observa. Sem tentar corrigir a própria existência. Sem procurar uma versão definitiva de si mesmo escondida no fundo da mente. Porque talvez ela nunca tenha estado lá. Talvez existir seja justamente isso. Um observador cansado aprendendo, aos poucos, a parar de lutar contra o próprio reflexo.